Olá, bom, hoje nós vamos falar sobre as valvopatias mitrais. Iniciando falando aí sobre a estenose mitral. A estenose mitral, ela é a principal etiologia que leva a essa doença é a febre reumática, né? Correspondendo aí a 95% dos casos. Geralmente a febre reumática é mais comum em países subdesenvolvidos, mas ainda assim é uma causa muito comum dessa patologia. É uma patologia, né? Assim, a estenose mitral ela comete mais mulheres, sendo a valvopatia mais comum em gestantes. E a alteração que ocorre é um estreitamento da válvula mitral, como a gente pode ver aí na figura, a comparação entre uma válvula mitral normal e uma válvula mitral estenosada, né? Que tem aí o seu estreitamento. E isso leva à sua fisiopatologia, que vai ser a dificuldade do esvaziamento atrial decorrente do estreitamento do orifício entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, como ocorre esse estreitamento? Então, vai ter uma dificuldade aí do esvaziamento do átrio esquerdo, isso acaba levando a aumento da hipertensão da artéria pulmonar, podendo levar a sintomas de congestão pulmonar, né, sobrecarga atrial esquerda, etc. Comparando então nessa imagem, nós vamos ter aí na primeira imagem um coração normal, né? Então tem aí o sangue passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através de uma válvula mitral normal. E quando a gente tem uma válvula mitral estenosada, perdão, a gente vai ter aí uma dificuldade da passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e isso acaba levando a todo ali aumento do átrio esquerdo, sobrecarga e aumento de pressão e hipertensão em válvula pulmonar, né? Artéria pulmonar, perdão. Então, a gente vai ter hipertensão de artéria pulmonar, podendo levar aí a sintoma de todo sintoma de insuficiência cardíaca e a clínica de estenose mitral que eu vou falar adiante. Bom, então, falando aí da questão dos sintomas, o principal sintoma do paciente com estenose mitral é a dispneia. Então, o paciente vai ter clínica de dispneia por toda aquela fisiopatologia que eu acabei de comentar, estreitamento de válvula mitral, aumento de pressão ali em átrio esquerdo, isso acaba levando a hipertensão de artéria pulmonar, podendo gerar o sintoma aí de insuficiência cardíaca. Além disso, o paciente pode apresentar palpitações, presença de arritmias, como a fibrilação atrial, porque ele vai ter aí aquelas alterações vistas na aula de fibrilação atrial. Ele vai ter ali o substrato, né, arritmiogênico, vai ter um aumento de átrio esquerdo, um remodelamento atrial, tudo em conjunto a permitir a ocorrência da fibrilação atrial. E isso acaba predispondo a eventos embólicos, né? Associado também o paciente pode apresentar dor torácica. Então, esses são alguns dos principais sintomas de um paciente com estenose mitral. No exame físico, as alterações vão ser basicamente a ausculta de uma B1 hiperfonética, né? Então, vai ter uma alteração ali na primeira bulha pelo estreitamento. Então, no fechamento ali da válvula, a gente consegue ter uma hiperfonese. Estalido de abertura, um sopro diastólico em insuflar, e o paciente pode apresentar uma B2 hiperfonética caso ele esteja ali com quadro já de hipertensão pulmonar. O diagnóstico, basicamente, ele é feito por alguns exames em conjunto, né? O raio-x de tórax, ele acaba nos permitindo ter uma ideia, então a gente vai ver se tem algum aumento ali de câmaras cardíacas, aumento de átrio esquerdo, algumas alterações que me sugiram que o paciente tenha essa alteração. O eletrocardiograma, que também pode evidenciar sobrecarga atrial esquerda, né, uma onda PL mitralis, e assim, presença de arritmias, por exemplo. O ecocardiograma, que vai ser fundamental nessa parte diagnóstica, porque através dele eu vou conseguir ver a minha alteração valvar, vejo se tem estreitamento ou não, consigo evidenciar se essa alteração é grave ou não através de área valvar, gradiente, que eu vou também comentar mais à frente, mas é um exame que vai ser fundamental. Uma alteração, só mais a título de curiosidade, que nós costumamos ver na estenose mitral é essa abertura vista aí nessa imagem, que a gente chama de abertura em domo, porque ela faz como se fosse esse abaulamento para abrir,
por estar estreita mesmo e ter a dificuldade na sua abertura, tá? O teste ergométrico vai ser mais para tentar evidenciar ou arritmias ou fazer naqueles pacientes com alterações no exame do eco graves, porém assintomáticos, para eu saber se ele é um mau percebedor de sintomas. E o cateterismo cardíaco seria em casos, por exemplo, que eu já tenho que operar o meu paciente para fazer uma avaliação se ele tem aí alguma coronariopatia para já intervir junto, ou mais pensando em diagnóstico, o cateterismo consegue também fazer avaliação de gradiente e tudo mais. Em relação à graduação, como que eu vou graduar a minha estenose? Essa graduação, assim, para todas as valvopatias, nós temos alguns critérios, né, para considerar leve, moderada, grave. Eu coloquei mais na estenose mitral por ser uma classificação importante mesmo para diagnóstico, mas não é tanto para vocês se preocuparem com essa questão de valores no momento, mas mais para ter uma ideia aí que existe, né, e como que a gente classifica. Então, o grau de estenose, nós vamos levar em consideração, basicamente, o gradiente médio e a área valvar. O que é isso? A área valvar vai ser, ali no meu eco, eu fazer uma avaliação de qual é o tamanho da minha abertura da válvula mitral e saber ali se ela está mais estreita que o normal ou não. E o meu gradiente, o gradiente vai ser basicamente um gradiente de pressão. Então, é medir ali de quanto está essa pressão ali, passando ali de átrio esquerdo para ventrículo esquerdo. E a partir disso, quanto maior for a minha pressão, quanto maior for o meu gradiente, pior é o meu estreitamento. Então, a estenose é leve quando eu tenho um gradiente médio menos de 5 milímetros de mercúrio e uma área valvar maior de 2 centímetros quadrados. Moderada se esse gradiente for entre 5 e 10 e a área valvar entre 1,5 e 2. Importante ou muito importante se o gradiente for maior ou igual a 10. E em relação à área valvar, importante se a área valvar menor que 1,5 e muito importante ou crítica se for menor que 1. Então, basicamente, isso aqui é lembrar, mas é só mesmo ter a ideia em mente que quanto maior for a minha pressão, quanto maior for o meu gradiente de pressão, pior é o meu estreitamento, e quanto menor a minha área valvar, pior é o meu estreitamento, pior é a minha estenose. E o tratamento? Bom, o tratamento, né, a gente tem o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Em relação ao farmacológico, o que a gente tem basicamente é anticoagulação. Quando que eu preciso anticoagular o meu paciente? Eu vou fazer anticoagulação com varfarina, basicamente, porque é um paciente que tem fibrilação atrial valvar. Relembrando, quando que eu vou considerar que o paciente com fibrilação atrial é uma FA valvar? Quando ele tiver uma prótese mecânica ou quando ele tiver uma estenose mitral moderada ou importante. Então, ele tendo esses quadros, eu tenho que avaliar a questão de anticoagulação e tem que ser com varfarina. Então, no caso, a anticoagulação, se ele tiver FA, se ele tiver um evento embólico prévio, se ele tiver trombo no apêndice atrial esquerdo, então, só relembrando, o apêndice atrial esquerdo vai ser ali o encontro entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, vai ter uma região ali que tem maior facilidade de acumular trombo, e aí eu faço um eco, principalmente o transesofágico, ele consegue avaliar melhor essa região. Se eu evidencio o trombo, eu tenho que anticoagular meu paciente. Ou se eu tenho um átrio esquerdo aumentado, maior que 55 milímetros, e vejo contraste espontâneo. Essa é uma alteração específica que a gente vê no eco, mas que também sugere que o paciente possa ter ali trombo no átrio esquerdo e eu tenho que anticoagular. Em relação ao uso de AS, eu posso utilizar o AS, mas assim, em casos que o paciente tenha evento embólico ou um trombo em apêndice atrial esquerdo, apesar da varfarina. Então, eu usei a minha varfarina, está em dose terapêutica, porém ainda está persistindo com trombo. Uma opção que eu tenho é usar o AS, mas isso a gente individualiza caso a caso. A bezetacil eu coloquei mais aqui para lembrar, para pincelar o quê? Que eu tenho que lembrar qual, assim, a principal causa de estenose mitral? Febre reumática. E no paciente com febre reumática, eu preciso, em alguns casos, utilizar a bezetacil. Dentre eles, o paciente que teve febre reumática com cardite. Então, se ele teve alteração valvar por febre reumática, ele teve cardite. Então, eu tenho indicação de usar a bezetacil. Até quando? Eu utilizo até no mínimo a idade de 40 anos. Então, até no mínimo o paciente chegar a 40 anos de idade, eu tenho que usar a bezetacil de 21 em 21 dias.
Em alguns casos, a gente até utiliza para o resto da vida, mas o mínimo que eu tenho que ter é a idade de 40 anos. E outras medicações para sintomas, basicamente, né? O beta-bloqueador, se o paciente tiver sintoma ou se tiver uma fibrilação atrial e eu queira controlar a frequência. O diurético de alça, como a furosemida, caso o paciente tenha sintoma de congestão pulmonar. O digital, que é a digoxina, é a principal da classe, é uma alternativa, mais para ajudar ali no controle da frequência, se o paciente tiver fibrilação atrial, seria uma opção. Mas isso basicamente são medicações para controle de sintomas. Ele não vai tratar a minha doença. Por quê? A válvula é algo ali, né? Assim, é basicamente uma troca. A troca da válvula é basicamente o tratamento. Por quê? É uma coisa mecânica, né? Uma porta ali que está abrindo e fechando e ela está estreita. E eu não vou ter remédio para melhorar isso, a não ser que eu troque a minha válvula. Ou que eu consiga melhorar aquela válvula, a estrutura daquela válvula, para o meu paciente não ter sintoma, que aí eu vou falar adiante. Então, em relação ao tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico de escolha é a valvoplastia mitral por catéter balão. Como funciona? O médico vai com um catéter, né? Ele faz como se fosse um buraquinho ali na divisão entre átrio direito e átrio esquerdo, como se fosse um forame mesmo. E ele consegue ir lá na válvula mitral e balonar, coloca um balãozinho, né? Então, vai com o catéter balão e consegue balonar, melhorando a abertura daquela válvula. Então, é um procedimento invasivo, porém é menos invasivo do que abrir o peito e fazer uma troca de válvula. Então, acaba sendo o procedimento de escolha. Mas, em caso de contraindicações, a gente tem aí a troca valvar mesmo, aberta, ou até caso o paciente já vai ter que fazer uma cirurgia por outro motivo, uma ponte safena, né, revascularização miocárdica, alguma coisa, a gente já faz a troca. Ou a comissurotomia percutânea, que também ali percutânea é tentar abrir um pedacinho ali da válvula para melhorar o fluxo. Então, basicamente, eu vou seguir alguns passos de intervenção. Se o meu paciente tem estenose mitral importante, eu avalio a minha etiologia, febre reumática, lembrando que a gente tem outras causas, degenerativa, então tem algumas outras causas. O paciente tem sintomas de dispneia, ali, classe funcional de 2 a 4. Vamos supor que ele eu vou intervir. Se ele não tiver sintoma, eu vou ver se ele tem algum fator complicador, como hipertensão pulmonar, uma FA de início recente. Se tiver, eu já tendo a querer também fazer o procedimento cirúrgico. Se não, eu vou fazendo o segmento individualizado até eu ver que o meu paciente está começando a evoluir com algum sinal de gravidade ou com sintoma por esse motivo, chegando ali no ponto que eu já tenho que intervir. Bom, de estenose mitral, basicamente é isso. Agora, passando para a insuficiência mitral. Aqui eu coloquei uma imagem, né, da parte ali da válvula, justamente para a gente ver. A gente vai ter aí a válvula mitral, átrio esquerdo na parte superior da imagem, ventrículo esquerdo. Essas linhas, né, que vão ser as cordoalhas tendíneas, que vão ser elas que vão ligar ali a válvula mitral nos músculos papilares e, através disso, mantê-la em um bom funcionamento. Isso aqui vai ser importante, eu coloquei mais nessa parte, porque tem algumas alterações que levam nessa reestrutura a insuficiência mitral. Então, a insuficiência mitral ela é um pouquinho diferente da estenose, né? Então, vai ser ali a dificuldade no fechamento da válvula e as causas podem ser primárias ou secundárias. Causas primárias é quando eu tenho uma alteração na válvula em si, na estrutura valvar. Então, principal etiologia, ainda assim, febre reumática. A segunda mais comum é o prolapso da válvula mitral, né, que vai ter ali um folhetinho mais frouxo, que vai ter essa dificuldade no fechamento, vai fechar mais, mas acaba voltando um pouquinho de sangue, endocardite, lúpus, etc. E causas secundárias, quando eu tenho uma alteração na minha estrutura cardíaca e isso acaba gerando uma insuficiência mitral. Por exemplo, uma cardiomiopatia dilatada, então eu tenho uma dilatação ali do meu ventrículo esquerdo, isso acaba mexendo na estrutura da válvula e gerando uma regurgitação. Doenças isquêmicas, então, por exemplo, eu tive um infarto, isquemiou uma região ali do ventrículo, isso também acabou gerando alteração ali na válvula, cardiomiopatia hipertrófica, etc. Isso é importante porque, em geral, quando eu tenho etiologia primária, eu tendo mais a querer intervir cirurgicamente.
porque é uma insuficiência mitral primária, a minha válvula está doente. Então, nem sempre eu vou conseguir controlar com medicação. Já a secundária, se é a minha estrutura cardíaca que está doente, talvez eu trocar a válvula não vai resolver, porque a minha estrutura vai continuar doente. E eu posso conseguir, através de algumas medicações, melhorar aquela alteração estrutural e melhorar o sintoma da insuficiência mitral. Então, a secundária a gente tende a não operar. Claro que em caso de refratariedade ou alguns casos específicos é necessário, mas a gente deixa mais para tratamento farmacológico. A apresentação clínica, assim, semelhante, o paciente vai ter sintoma de dispneia, dor torácica, palpitação, edema pulmonar, etc. Como tem o refluxo, também pode ter ali alteração na estrutura de átrio esquerdo, aumentar risco de arritmia, tá? E em relação ao exame físico, já vai ser um sopro sistólico, regurgitativo. A minha B1 geralmente está hipofonética, né? Porque se eu tenho ali mais frouxo, a minha ausculta da B1 vai ser mais hipofonética. E tem um sopro que a gente às vezes denomina de piante, que é em geral quando ocorre rotura de cordoalha. Então eu tenho uma insuficiência mitral às vezes aguda por romper ali uma daquelas linhas, né? Daquelas cordoalhas tendinhas, e isso acaba gerando essa ausculta de sopro piante. Diagnóstico também semelhante à estenose mitral, eletro, que vai me ver se tem arritmia, sobrecarga, raio-x de tórax, se tem alteração de tamanho cardíaco, até para saber, por exemplo, secundária, se tem uma dilatação, alguma coisa assim. O eco, fundamental, através dele eu vou ver estrutura, fração de ejeção, área valvar, vejo gradiente, vejo tudo, né? Tem alguns scores lá, aero, algumas coisas específicas da insuficiência mitral que a gente avalia, mas também não vem ao caso para vocês agora. E aqui a gente entra também com o BNP. O que é o BNP? É um peptídeo, né, natriurético cerebral, que vai ser utilizado no caso aqui mais para avaliar em relação à gravidade. Não é tanto para diagnosticar se meu paciente tem insuficiência mitral ou não. Porém, tem evidências de que pacientes com insuficiência mitral mais grave tendem a ter BNP mais elevados. Então, se eu tenho uma insuficiência mitral, eu doso um BNP, o BNP vem mais elevado, eu cogito que essa insuficiência possa ser grave, mas claro que vai ser uma soma de fatores, tá? E o tratamento objetivo do tratamento clínico, controle dos sintomas, que eu posso utilizar vasodilatadores, como inibidor da ECA, diuréticos, como a furosemida, digoxina, em alguns casos específicos também para controle do sintoma, mas geralmente para paciente com fibrilação atrial, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E o tratamento cirúrgico. Quando que eu vou usar? Para casos importantes, em caso de sintomas refratários, lembrando daquela questão que geralmente eu tendo mais a pensar em cirurgia quando a minha alteração é primária do que quando é secundária. E a valvoplastia mitral vai ser o tratamento de escolha, também tendo a opção da troca valvar. Então, se eu tenho uma insuficiência mitral primária importante, né, eu vejo as causas, podendo ser febre reumática, prolapso, são as duas principais. Sintomas como dispneia, se meu paciente tem sintoma, eu já avalio para troca, né, para fazer algum procedimento. Se não, eu vejo se ele tem fatores complicadores, como uma fração de ejeção reduzida, menor que 60%, um diâmetro sistólico de VE maior ou igual a 40 milímetros, que é ali o tamanho ali do meu ventrículo na sístole, uma pressão sistólica de artéria pulmonar maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio, me informando o quê? Que o paciente tem hipertensão pulmonar, e FA de início recente. Em resumo, se eu tenho uma insuficiência mitral importante com sinais de gravidade, sinais complicadores. Se sim, eu tendo mais a operar. Se não, eu faço o acompanhamento desse paciente. E na insuficiência mitral secundária, importante, causas principais: cardiopatia isquêmica, dilatada, hipertrófica. Se meu paciente está sintomático e mesmo estando com sintomas clínicos, com tratamento clínico otimizado, ele tem sintomas importantes, né? Lá, classe funcional de C3 a 4. Então, ele tem sintoma aí ou aos mínimos esforços ou ao repouso, mesmo eu já estando com tudo ajustado, aí sim eu cogito operar. Tá? Então, aqui já vai ser mais em casos refratários. Se não, eu só vou pensar em operar se eu tiver um agravamento de condições de base que levem o meu paciente a evoluir com gravidade da situação.
Do contrário, eu tendo mais a manter em tratamento clínico, tá bom? E aqui, por último, só comentando uma opção de tratamento na insuficiência mitral, que é o MitraClip, que é o quê? O doutor consegue ali, o médico consegue ir lá na válvula e fazer como se fosse um clipe mesmo, tentar diminuir ali aquela área de abertura ali que está gerando refluxo, né? Deixar ela menos regurgitante e acaba reduzindo a gravidade aí da insuficiência mitral e o paciente acaba melhorando o sintoma. É um procedimento invasivo, porém menos invasivo do que abrir ali o peito, fazer a troca valvar. Em alguns casos, sim, tem indicação e benefício. Bom, é isso, eu coloquei as referências da aula, tá? E a gente vai discutindo o assunto ao longo do tempo, tá bom? Um abraço.